Olá, mamães, tudo bem? Eu me chamo Renata Arouca e hoje eu vou mostrar para vocês como é possível você ser mãe, você ser empreendedora, você ter filhos, você ter marido, cuidar de casa, ser dona de casa, entre milhões de outras coisas que nós mães fazemos, não é verdade? E como tudo isso é possível, fazer todas essas atividades e ainda ter tempo para suas prioridades. Você acredita que isso é possível? Então eu vou te mostrar que é possível sim. E para isso, nós vamos falar sobre uma palavra que fez muito significado na minha vida depois que eu me casei. Essa palavra se chama edificar. O que isso tem a ver com a nossa vida como esposa, como mãe, como mulher, como dona de casa? Quando eu me casei, há 13 anos atrás, uma tia minha virou para mim e me disse: minha filha, agora a sua função é edificar o seu lar. E aquela palavra ficou na minha cabeça por algum tempo, mas depois eu deixei pra lá, certo? E eu continuei a trabalhar normalmente, eu era professora universitária nessa época, eu coordenava pessoas, além de ser professora na própria universidade, eu coordenava pessoas, eu tinha um núcleo, um setor onde eu coordenava pessoas, né, geria pessoas e eu continuei a trabalhar. 2 anos depois que eu me casei, Papai do Céu nos abençoou e eu tive a minha primeira princesa, que hoje completa 10 anos, e ela se chama Rebeca. E quando Rebeca nasceu, eu decidi que eu ia parar de trabalhar. Foi uma decisão muito difícil, mas eu não aceitava que outra pessoa cuidasse da minha filha. Eu não aceitava a possibilidade de ver outra mulher vendo a minha filha aprender a andar, aprender a falar e eu perder toda essa evolução da minha filha. Eu não aceitava isso. E tudo bem, tá, gente, com as mães que trabalham fora. Isso foi uma decisão minha naquela época, 10 anos atrás. Eu não aceitava isso. Enfim, e aí eu parei de trabalhar, o meu marido concordou com isso, disse que tudo bem, eu ganho um salário bom, dá para nos sustentar, se é isso que você quer, então para de trabalhar. E eu parei de trabalhar. E quando Rebeca nasceu, eu pensei aqui na minha cachola, eu falei, bem, eu sou uma pessoa muito organizada, né? Desde pequeno, na verdade, eu sou uma pessoa organizada, eu aprendi isso com a minha mãe, obrigada, tá, mãe? Um beijo se você estiver me assistindo. E eu achei que eu ia tirar de letra, eu achei que eu ia ser a mãe mais maravilhosa do mundo, eu achei que eu ia ser a dona de casa mais perfeita do mundo. E realmente eu dava conta da minha casa, certo? Só que os anos foram se passando e eu comecei a me sentir frustrada, eu comecei a me sentir cansada, eu não aguentava mais só olhar para paredes, eu não aguentava mais só cuidar de casa. E eu comecei a me sentir mais frustrada ainda porque a minha filha não me obedecia, a casa estava impecável, mas eu não tinha tempo para mim. Eu não tinha tempo para as minhas prioridades, eu não tinha tempo para ir num salão, eu não tinha tempo para ir numa academia, eu não tinha tempo para ser empreendedora, porque eu queria ser empreendedora. Eu acredito que quando uma mãe nasce, nasce uma empreendedora. Nós queremos ser dona de casa, mas a gente também quer ter o nosso próprio dinheiro. E eu acho que isso também veio da questão de eu ter trabalhado durante muitos anos no mercado. E a gente sente essa falta, né? E aí eu queria ser tudo isso e eu não tinha tempo para nada disso. Mas a minha casa estava impecável. Os meus armários organizados, a minha vida, entre aspas, organizada, mas eu não era uma boa mãe. E por que eu estou dizendo que eu não era uma boa mãe? Porque eu não tinha tempo para minha filha. Eu tinha tempo para organizar a casa, mas eu não tinha tempo para brincar, para sentar com ela no chão. Eu não era uma boa esposa, porque eu não sabia me relacionar com meu marido, eu não sabia ter uma comunicação que fluísse, eu não sabia ter uma comunicação onde não houvesse uma discussão. Então a gente conversava e no final eu queria impor a minha vontade, eu queria impor que a casa ficasse organizada, eu queria impor que as coisas acontecessem da minha forma. Eu queria impor para minha filha que ela fizesse do jeito que eu queria. E tudo isso foi me destruindo, sabe? E foi também, lógico, destruindo com a minha família. A minha família foi desmoronando aos pouquinhos. Eu senti que eu estava começando a perder assim, sair pelas mãos. Eu não sei se você já teve esse sentimento, mas sabe aquele sentimento de você chegar no final do dia, você olhar tudo ao seu redor e você falar, meu Deus, o que eu estou fazendo com a minha vida, com a minha família? O que eu estou fazendo com a situação? Como eu estou administrando essa família? Como é que eu estou administrando a criação da minha filha? E aí, minha gente, para melhorar a situação, veio a segunda filha. Rebeca me pedia muito para ter uma irmã, eu não queria.
E aí eu falei, deixa de ser egoísta, Renata, vamos dar uma irmãzinha para essa criança. E aí eu engravidei mais uma vez e veio a Gabi e hoje eu sou muito feliz por ter tido essa decisão naquela época. E quando a Gabi veio, aí as coisas ficaram mais loucas ainda, porque aí eu tinha duas. E aí eu tinha duas, eu tinha mais trabalho, né? A equipe aumentou dentro de casa. E eu tinha muito mais trabalho e eu achava que eu ia dar conta de tudo. No final do dia eu olhava e falava, tá, a minha casa tá organizada, mas e a minha vida tá organizada? E eu sentia que não, eu sentia que estava faltando muita coisa ainda para ter um equilíbrio. E aí eu lembrei dessa palavrinha, edificar. E eu comecei a estudar sobre essa palavra. Eu comecei a ver qual era o real significado de construir algo de valor. E aí eu comecei a pensar na época que eu era profissional, na época que eu trabalhava para outras pessoas, que eu tinha hora para entrar e sair do meu emprego, eu tinha tempo para fazer meu cabelo e minha unha, eu tinha tempo para cuidar do meu corpo, eu fazia atividade física, eu tinha tempo suficiente para namorar meu marido. Não que depois eu não namorasse, né, gente? Mas eu tava sempre namorando cansada. Eu não sei se vocês estão se reconhecendo nisso. Mas a dona de casa tá sempre cansada. Nunca tá disposta 100%. Nunca tá, vamos namorar. Não, tá sempre cansada. Namora, mas namora cansada. E aí eu comecei a perceber que quando eu tava lá fora no mercado trabalhando, eu era mais feliz. No sentido de não me sentir frustrada, porque eu conseguia dar conta do meu trabalho e eu conseguia realizar as minhas prioridades, os meus desejos, os meus sonhos. E agora eu não estava conseguindo mais como dona de casa. E aí eu pensei, alguma coisa está errada. E aí eu comecei a pensar que o que eu fazia lá fora que dentro de casa eu estava fazendo diferente. E aí, gente, Deus falou comigo tão profundamente e aí eu pensei, eu estou me comportando como dona de casa. Eu não estou me comportando como uma empresária. E se na Bíblia diz que uma mulher ela tem que edificar o seu lar, uma mulher ela tem que construir algo de valor, uma mulher ela tem que erguer do solo, essa mulher é uma empresária. Essa mulher, na verdade, ela está construindo uma empresa. Então, a partir do momento que eu decidi me casar e ter filhos, eu decidi sim abrir uma empresa. E aí nós vamos falar sobre uma outra palavra. Essa outra palavra que fez mais sentido ainda na minha vida foi a palavra decisão. Por que decisão? Porque eu comecei a pensar assim, eu decidi ser uma empresária. E eu comecei a pensar realmente como uma empresária. Peraí, se eu tivesse aberto uma empresa lá, física, gastado o meu dinheiro, investido tempo nessa empresa, eu ia querer construir uma empresa de sucesso ou eu ia querer destruir essa empresa? E aí eu pensei, mais uma coisa, a decisão foi minha. Ninguém me obrigou a abrir essa empresa, ninguém me obrigou a ter filhos, ninguém me obrigou a casar. Eu decidi isso. E quando eu decido isso, eu tenho duas opções. Ou eu decido construir algo de valor, ou eu decido destruir algo que me foi colocado como oportunidade. Por que eu digo oportunidade, gente? Porque ao invés de eu pensar, eu tenho que lavar roupa, eu tenho que cuidar da minha filha, eu tenho que ter um bom relacionamento com meu marido, eu tenho que ter tempo para mim, eu comecei a pensar diferente. Como empresária, eu comecei a pensar, eu posso. E essa palavra aqui, posso, é tão forte que eu posso isso. Eu não tenho. Vocês perceberam a diferença? Eu posso, eu tenho. São duas palavras totalmente opostas, porque quando eu falo eu tenho, tem um peso, uma carga de obrigação. E quando eu falo eu posso, tem um sentimento de posso, oportunidade. Eu posso, porque outras mulheres não podem. Vocês já imaginaram quantas mulheres gostariam de ser mães, gostariam de ter uma família, gostariam de construir um lar? E você já parou para pensar que você, como mãe, você também é uma mulher abençoada porque você teve a oportunidade de ter seus filhos? Então, eu comecei a pensar que eu podia e que a decisão era minha. E
O que isso fez diferença na minha vida? Fez diferença que agora eu comecei a pensar como empresária. E quando a gente pensa como empresária, a nossa mente abre. A nossa caixinha aqui dentro abre, a visão começa a mudar. E por que a visão começa a mudar? Todo empresário, quando abre uma empresa, ele primeiro pensa numa palavra chamada missão. E o que tem a ver missão com uma empresa? A missão tem a ver com por que eu abri essa empresa. Por quê? Por que eu abri essa empresa? Então, por que você quis construir a sua empresa família, a sua empresa casa? Por que você quis casar? Você já parou para pensar nisso? Por que você quis ter filho? Quais são os seus objetivos com isso? Qual é o seu propósito em ter filhos? Se você ainda não parou para pensar, comece a pensar nisso. A outra palavra que todo empresário pensa ao abrir uma empresa, e nós, como empresárias do lar, também deveríamos pensar, é: quais são os valores que eu quero com essa empresa? Ou seja, como os valores, ele está relacionado a como eu vou administrar essa empresa, como eu vou educar meus filhos, como eu vou educar para que esses filhos cresçam e se transformem em projetos, em talentos bem-sucedidos futuramente. Como? De que maneira? Ou seja, qual é o caminho que eu vou traçar, tá? E a outra palavra e última seria visão. Então, a terceira e última palavra é visão. Quando o empresário abre uma empresa, ele quer chegar a algum lugar, ou seja, onde eu quero chegar com essa empresa. Então, quando a gente pensa como empresária do lar, a gente começa a pensar na missão, ou seja, por que eu abri essa empresa? Por que eu quis casar? Por que eu quis ter filho? Por que eu quis construir algo de valor da base? Segundo, como eu vou chegar? Como eu vou caminhar? Como eu vou alcançar resultados? E por último, qual é a visão? O que significa visão? É onde eu quero chegar. Daqui a 5 anos, eu quero estar onde? E aí, quando eu digo eu, não é eu, pessoa física, é eu como empresária. Ou seja, onde a sua família tem que estar daqui a 5 anos? Você já parou para pensar nisso? Onde os seus filhos vão estar, vão alcançar? O que ele vai alcançar quando eles forem adultos? Você já parou para pensar que é sua responsabilidade educar, criar os seus filhos para que um dia eles alcancem um resultado? É nossa responsabilidade, nós decidimos abrir essa empresa. E aí tudo começou a fazer sentido na minha vida e eu comecei a gerir a minha casa como uma empresa. Ah, Renata, uma empresa? Peraí, a gente está falando de casa. É, como uma empresa. Se eu tenho que edificar o meu lar, eu tenho que construir algo de base, de valor, eu sou uma empresária. E se eu sou uma empresária, eu tenho que começar a pensar como tal. Eu comecei a mudar minha identidade. A primeira coisa que eu fiz, sabe o que foi? Hoje, quando eu acordo, eu me arrumo, eu me visto, eu cuido de mim como se eu fosse trabalhar fora, como se eu fosse para uma empresa. Sabe por quê? Porque eu tenho que acordar bem. Para eu construir e gerir uma empresa, eu primeiro tenho que colocar a máscara em mim. Eu tenho que cuidar de mim primeiro. Eu tenho que cuidar da minha cabecinha, eu tenho que cuidar da minha alma, eu tenho que cuidar do meu corpo, eu tenho que me olhar no espelho e falar, nossa, como você é linda. Para aí sim eu poder ser uma boa mãe, uma boa esposa. Vocês estão conseguindo entender o que eu estou dizendo? Tá fazendo sentido para você como mãe? E quando a gente começa a pensar como empresária, a gente começa a pensar na logística dessa casa, nas finanças, na organização dessa casa, nos hábitos que a minha equipe pratica dentro dessa casa. E isso tudo, gente, tem a ver com gerir, tem a ver com gestão, tem a ver com empresa. Tudo que eu aprendi durante anos de profissão, eu peguei tudo isso e trouxe para dentro da minha casa. Na verdade, estava tudo debaixo do meu nariz. Eu estudei durante anos e eu estava jogando todo o meu conhecimento na lata do lixo. Eu não estava aproveitando aquele conhecimento. Então, quando eu digo que conhecimento liberta, eu digo isso para algumas amigas minhas, e liberta, porque quanto mais você conhece, quanto mais você estuda, mais você é capaz de utilizar ferramentas ao seu favor no seu dia a dia, na sua vida. Então, se eu era capaz de gerir 25 pessoas, se eu era capaz de ter 600 alunos na minha sala e ter um bom relacionamento e ter um bom resultado, como que eu não vou ser capaz de educar 2 criancinhas pequenininhas? Como é que eu não vou ser capaz de ter um bom relacionamento com meu marido? Como assim?
Não entrava isso na minha cabeça, entende? Então hoje eu consigo visualizar que eu realmente estou construindo, e a construção é eterna, eu estou construindo algo de valor, com base. Hoje eu sei que quando as minhas filhas crescerem, eu vou olhar e eu vou ver o resultado do meu trabalho, porque nossos filhos são projetos de Deus na nossa vida. Então hoje eu acredito realmente que nós como mães temos a melhor profissão do mundo e a profissão mais importante, a profissão de construir lares com base, com valor, a profissão de criar, de educar uma equipe, porque os seus filhos, o seu marido, as pessoas que convivem dentro dessa empresa, casa, faz parte de uma equipe. E quando uma equipe, ela trabalha junto, quando uma equipe, ela acredita no mesmo propósito, quando uma equipe trabalha e acredita nos mesmos valores, na mesma missão, essa empresa cresce. Essa empresa cresce e cresce com uma base de valor. E aí sim, a gente vê o resultado. E aí sim, você começa a ter tempo para suas prioridades. Por quê? Quando você tem uma empresa bem administrada, bem organizada, você consegue relaxar. Você consegue chegar no final do dia e não estar mais frustrada. Porque agora você é uma empresária, porque agora você vestiu e você construiu uma nova identidade para você. Eu perguntei para uma mãe um dia desses sobre qual era o maior desejo dela como mãe. E para minha surpresa e a minha tristeza, ela me disse que o desejo dela era sumir da casa dela, porque tinha dias que ela ficava tão triste, tão frustrada, porque os filhos não obedeciam e a casa não estava organizada e não tinha um bom relacionamento com o marido, e ela se sentia frustrada por estar vendo tudo desmoronar. E naquele momento eu pensei, não. Isso não pode acontecer com essas mulheres. Hoje eu tenho, na verdade, um propósito. Eu quero realmente encurtar o caminho de vocês, mães. Quando eu digo encurtar o caminho, o que eu estou dizendo com isso? Eu levei quase 6 anos da minha vida para entender que eu podia pensar com uma maneira diferente. Eu podia pensar como uma empresária do lar. Por quê? Ser dona de casa, porque dona de casa, geralmente as donas de casa estão cansadas. As donas de casa trabalham 24 horas e a empresária não. A empresária ela tem hora para entrar e sair do seu trabalho casa, mas também ela tem hora para ser uma boa esposa. Ela também tem tempo para ser uma boa mãe. Ela também tem tempo para suas prioridades. E eu garanto para você que isso não é sonho. Isso é realidade, porque hoje acontece na minha vida. E se pode acontecer na minha vida e tem acontecido na vida de outras mulheres que eu tenho ajudado, pode acontecer na sua vida também. Então, se você é mãe, se você se identificou com essa história, se você está passando por tudo isso que eu já passei, e eu te digo que eu sei o que você está passando, eu sei o que é se sentir frustrada, cansada, esgotada, triste, eu sei o que é isso, porque eu vivi isso durante 6 anos na minha vida e hoje, graças a Deus, eu não vivo mais. Eu tenho certeza que você conhece alguém, alguma mãe que está passando por isso. Eu tenho certeza. Então, se você conhece, compartilhe esse vídeo com ela, convida ela para fazer parte da nossa comunidade. Todo dia eu prometo que eu vou estar aqui colocando algum conteúdo, falando sobre algum tema para te ajudar a ver como uma empresária, para te ajudar a organizar a sua empresa casa como uma grande empresa, para que você possa ter tempo para as suas prioridades e para que você consiga realmente construir uma empresa casa da base, de valor, firme, sabe? Que nem o vento derruba. É isso que eu quero para você. Eu quero para você o mesmo que eu quero para minha família. E eu tenho certeza de que você vai conseguir também. Se eu conseguir, você também consegue. E não deixe de compartilhar esse conteúdo com outras mulheres. Vamos parar de ser egoísta, tá? De guardar coisas boas pra gente. Vamos divulgar, vamos criar uma comunidade de mães felizes. Mães que têm seu lar feliz. Felizes. E quando eu digo feliz, é feliz. Não é mais ou menos, não. É feliz. Acredite, porque isso é possível, ok? Um beijo.